Você já pensou sobre a sua própria morte? Eu sei, não é uma pergunta muito leve para começar um vídeo, mas é exatamente assim que o Tolstói começa a sua história. Em vez de preparar o terreno, ele escancara o destino inevitável do protagonista já no título, A Morte de Ivan Ilitch. E no primeiro parágrafo, o Ivan já está morto. É desconcertante, mas é também genial, porque esse não é um livro sobre a morte, é um livro sobre a vida que a gente não vive. E a forma como Tolstói escreve isso é uma aula, simplesmente uma aula de literatura, de humanidade e de coragem também. E hoje a gente vai falar sobre isso. O que a morte do Ivan Ilitch ensina para quem escreve? O que a técnica narrativa de Tolstói tem a ver com a vida que a gente leva? E por que esse livrinho de menos de 100 páginas continua tão insuportavelmente atual? Vamos falar de literatura, mas também vamos falar de nós mesmos. Vou deixar aqui outra sugestão de livro que também fala sobre a morte, sobre a vida e sobre o depois da morte, que é o meu livro Reféns do Karma. É um livro super divertido e reflexivo sobre um homem de 40 anos que é assombrado pelo seu tataravô, que é um fantasma. Eu espero que você goste. Os links do livro físico e e-book estão aqui na descrição desse vídeo. Então vamos voltando aqui, começando pelo começo. Ou melhor, pelo fim, né? Porque o Tolstói faz justamente isso. Ele começa pelo enterro do Ivan Ilitch, com seus colegas de trabalho, sua família, todos ali comentando a morte dele com um misto de curiosidade e de alívio. É um início bem frio, desconfortável, burocrático até, quase cômico, mas é profundamente trágico. E aí vem a primeira lição para quem escreve. A escolha da estrutura narrativa importa muito. Ao inverter a ordem esperada, que é a morte no final e a vida antes, o Tolstói nos obriga a olhar para Ivan Ilitch com a consciência de que ele já está morto. Nós sabemos desde o início o que espera ele. O que importa, então, no livro não é o destino do personagem, mas o percurso, é a trajetória dele. E isso muda completamente a maneira como nós lemos a história. Porque a vida dele, aparentemente comum, começa a soar simplesmente absurda. Porque a gente já sabe que ele vai morrer. O casamento sem amor, a carreira feita para manter as aparências, a busca por conforto, por decoro, por estabilidade, tudo cuidadosamente calculado para evitar o desconforto da existência dele, é simplesmente desfeito pela ideia da morte. Mas aí vem uma doença. E a doença é o que desmonta tudo. Ivan Ilitch não está preparado para morrer. Mas mais do que isso, ele não está preparado para descobrir que talvez ele nunca tenha vivido de verdade. E aqui entra a segunda lição do Tolstói para a gente que escreve, e talvez a mais brutal de todas. Não existe boa literatura sem desconforto. O Tolstói não alivia para o leitor. Ele nos obriga a encarar a decadência física do Ivan Ilitch em detalhes. A dor, o isolamento, a hipocrisia das visitas sociais que ele recebe e, sobretudo, a angústia silenciosa de alguém que percebe tarde demais que construiu a vida inteira sobre o vazio. E por que isso funciona na literatura? Por que isso funciona nesse livro? Porque o Tolstói escreve com precisão, com clareza e com compaixão. Ele não julga o Ivan, ele apenas mostra. E é isso que torna a narrativa tão poderosa. O estilo do Tolstói é bem direto, mas não é muito frio, não. Ele usa a simplicidade para atingir as camadas mais profundas da gente. E isso é uma técnica deliberada, ele sabia o que estava fazendo. Na literatura russa do século XIX, era comum o uso desses narradores oniscientes, que muitas vezes comentavam a história com certa ironia ou distanciamento. O Tolstói faz isso com muita maestria, mas também nos leva para dentro da mente do personagem, especialmente nos capítulos finais, quando nós acompanhamos os delírios do Ivan Ilitch e a luta dele contra o terror da morte, que está iminente. Aqui vem outra lição para quem escreve. A técnica precisa servir à emoção. A forma como o Tolstói alterna o olhar externo e o interno do personagem faz com que a gente se sinta tanto observador quanto um cúmplice do personagem. A gente assiste, mas a gente também sente. E mesmo sem querer, se pergunta, e se fosse comigo? E é claro que é com a gente.
Esse é o ponto. A morte de Ivan Illich não é apenas sobre o Ivan, é sobre todo mundo que segue vivendo da mesma maneira automática, tentando agradar os outros, fugindo do próprio medo, com decorações de casa, cargos, rotinas, distrações. Tolstói não oferece respostas fáceis, mas oferece uma honestidade brutal. Ele nos mostra que viver com verdade é difícil, mas que viver sem verdade nenhuma é insuportável. Isso nos leva à última lição do vídeo de hoje. O que a gente aprende com a escrita dele? A literatura é um espelho e um convite. Quando a gente lê esse livro, é impossível não se perguntar: o que eu faria se soubesse que vou morrer em pouco tempo? Mas mais do que isso, eu estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Essa é a pergunta que Ivan Illich se faz tarde demais, mas que o leitor pode se fazer agora. E se você escreve, talvez esse livro te provoque ainda mais, porque ele também é um lembrete de que escrever é um ato de coragem, de que vale mais uma frase sincera do que um parágrafo inteiro de ornamentos vazios, de que a função da literatura não é nos distrair do que dói, mas nos ajudar a entender por que dói. O Tolstói poderia ter escrito um tratado filosófico sobre o sentido da vida, mas ele escreveu uma história curta, crua, com personagens comuns. E nos deixou com isso, uma das obras mais impactantes da literatura mundial. E por que o Tolstói escreveu esse livro? Porque ninguém escreve sobre a morte à toa. A Morte de Ivan Illich foi publicada em 1886, quando Tolstói já tinha mais de 50 anos. Ele já era um escritor consagrado, tinha escrito Guerra e Paz, Ana Karenina, que a propósito estou lendo. Era aclamado, rico, respeitado. Mas por dentro, ele estava em crise. O Tolstói viveu um colapso espiritual. Ele começou a se perguntar: o que é a vida? Qual que é o sentido disso tudo? Por que a gente vive se vai morrer de qualquer forma? E mais, por que eu tenho tudo? Fama, fortuna, prestígio, e ainda assim sinto esse vazio? Essa angústia virou obsessão. Ele se afastou da aristocracia, passou a criticar a Igreja Ortodoxa, largou os romances grandiosos e passou a escrever textos mais simples, mais diretos, mais espirituais. Ele queria encontrar uma forma de viver com a verdade e de escrever com propósito. E foi nesse momento que nasceu A Morte de Ivan Illich. Ou seja, esse livro é uma reflexão da própria crise do Tolstói. Ivan Illich é, de certa forma, um espelho de tudo aquilo que ele mesmo temia. Uma vida vivida no automático, pautada por convenções sociais, sem conexão com o que é essencial. O Tolstói viu na escrita uma forma de buscar sentido. E é isso que torna esse livro tão potente. Ele não vem de um lugar teórico, nem apenas artístico. Ele vem de um lugar existencial. E por isso que a gente sente isso, e por isso que a gente se identifica. E é por isso que, como escritores, nós temos tanto a aprender. Se você está com dúvidas sobre o que escrever ou sobre por que escrever, esse livro oferece uma resposta sutil, mas muito profunda. Escreva o que dói. Escreva o que importa. Escreva o que você mesmo precisa entender. Tolstói não queria entreter. Ele queria acordar as pessoas. E talvez seja esse o maior legado dele. Não só como escritor, mas como um ser humano em busca de alguma lucidez. Ainda mais nesse mundo maluco que a gente vive. Então, se você ainda não leu A Morte de Ivan Illich, leia. Não espere o momento certo, não espere estar preparado, mesmo porque é um livro muito simples. Porque, como disse o próprio Ivan nos momentos finais do livro, e se toda a minha vida consciente tiver sido errada? E se for agora o momento de você escrever de verdade, de viver de verdade? Talvez essa seja uma das perguntas mais sinceras da literatura, que todos nós somos obrigados a encarar. E justamente essa pergunta que nos faz, enfim, começar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui se você leu o livro, o que você achou dele. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre literatura e sobre escrita criativa. Eu vou te recomendar um outro vídeo do canal que vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Espero que você goste dele, que seja útil para você. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.